Muito bem, senhoras e senhores, boa noite. Espero que todos estejam bem, todos bem descansados, porque hoje nós temos uma longa jornada do conhecimento aqui, hein? Eu vi a necessidade, eu até queria agradecer muito a todo mundo que tem se manifestado, né? Quero reforçar mais uma vez que tem gente que parece que tem 3 meses que não comparece à aula, que ainda fica entrando no chat, respondendo presença, como se eu estivesse falando para as paredes aqui. A nossa presença, ela é baseada no comentário que você faz da aula, ok? Então, comentou algo pertinente ali, então você recebe presença. Então, eu estava vendo aqui, já são 6 aulas, 6 semanas que eu tenho falado a mesma coisa, né? Sempre no início, sempre no final, e ainda tem gente que está entrando e digitando presença. Não precisa, tá? A sua presença é a sua participação que está sendo bem monitorada aí, beleza? Aqui, hoje nós vamos fazer um resgate aqui. Eu queria até, antes de mais nada, vocês estão com seu caderno aí, né? Nós não aposentamos o caderno. Eu pedi para que você, desde a primeira aula presencial lá na Finon, falei, ó, pega seu caderno. A única coisa que você vai precisar, caderno, lápis e caneta, né, para você ter um excelente rendimento aqui nas aulas de administração para engenharia. Beleza? Então, volto a frisar isso. Tá joia? Volto a frisar que é o que você precisa. Continuando aqui, continuando. Hoje nós vamos fazer um resgate baseado aí nos comentários de vocês, baseado naquilo que vocês estão comentando, estão deixando ali o seu feedback, estão perguntando. Muito obrigado de coração a todos que estão perguntando. Então nós vamos fazer um resgate, sabe? Nós vamos rever ali alguns pontos que podem ter ficado a desejar, que pode ter deixado uma dúvida para você. Então nós vamos fazer um resgate, ok? De alguns pontos que são muito importantes. Vamos dar uma pincelada na administração científica, tá? E conforme prometido na última aula, penúltima aula, desculpa, nós vamos falamos. Pois bem, administração. Administração, entre tantas definições, né, vem do latim administratione. Eita, aqui, cadê? Vamos lá. E é o conjunto de atividades voltadas para direção. Olha que legal, gente, para direção, administer, de uma organização utilizando-se de técnicas de gestão. O que nós estamos estudando aqui, direto e reto? Técnicas de gestão, para que alcance os seus objetivos de forma eficaz, com responsabilidade social e ambiental. Guarde muito bem essa palavra aqui, ó, responsabilidade social. Guarda aí, que daqui a pouco eu vou te perguntar qual a palavra que eu pedi para você anotar. E eu quero que vocês respondam em coro. Responsabilidade social e também ambiental, né? O ambiente em que estamos inseridos. Eu quero destacar aqui 2 autores, 2 expressões grandes aí da administração. Lacombe entende que a essência do trabalho do administrador é obter resultados por meio de pessoas que ele próprio coordena. Lembra quando eu falei com vocês? Olha, então será que a administração é fazer coisas através das pessoas? Pois bem, Lacombe entende que sim. A partir desse raciocínio, nós temos o papel de gestor administrativo. Nós podemos gerir pessoas, gerir recursos, gerir orçamentos, gerir equipamentos, né? E é a nossa, a minha, a sua capacidade de gestão com as pessoas que a gente consegue então melhorar, porque hoje nós não gerimos sozinhos, né? Nós gerimos pessoas que amplificam os nossos resultados. Ok? Drucker diz que administrar é manter as organizações coesas, fazendo-as funcionar. Inclusive, quero relembrar aqui que esse autor coloca mais ênfase nas relações interpessoais. Lembra da aula passada? Nós falamos muito sobre as relações interpessoais. Gostei muito dos comentários de vocês lá abaixo da aula. Então, fiz questão de trazer de volta aqui Drucker, tá? que dá ênfase, então, que a administração é dar ênfase nas relações interpessoais.
Só relembrando aí, ó, a administração por si não é só administração. Como eu falei no slide anterior, na administração você gera recursos, você gera os resultados, produção. Existe também uma administração pública. Nossa, é tão polêmico esse assunto aqui, ó. Se a gente chegar lá para falar, se a gente conseguir, gostaria muito, inclusive, de um trabalho de vocês com relação a esse tema, viu? Quem sabe a gente coloca um trabalho extra, alguma coisa aí. Enfim, vamos pensar depois. Mas envolve também a administração pública. Sim, ó, mas qual a diferença, professor? Da administração que nós estamos aprendendo, que eu estou explicando para a administração pública. Pois bem, minha gente, administrar uma cidade, um estado, um país, uma federação, um estado ou um município é muito, mas muito diferente do que administrar uma multinacional, uma mineradora, uma empresa de sementes, um bar, uma faculdade, uma escola, uma papelaria, uma loja. É muito diferente, uma fazenda, muito diferente. Você tem uma série de leis específicas da administração pública, né? Se você quer administrar ali uma loja que você tem, né, você precisa de um determinado produto, vamos pegar aqui para facilitar exemplo de alguns. Você está administrando um departamento numa empresa grande, uma mineradora, né? Você precisa de um equipamento lá que o fornecedor X tem ali a R$ 10.000, né? E você não pode comprar, você pode comprar dele porque ele tem para te entregar de pronta entrega. É só você mandar comprar lá, ó, eu vou comprar, justifica que vai ser um pouquinho mais caro, porque eu não quero parar a minha produção, porque a minha produção vale muito mais que esses R$ 10.000. Na administração pública, não. Na administração pública, se eu for comprar uma caneta, eu tenho que fazer licitação, eu tenho que fazer processo, eu tenho que esperar o tempo do edital, papapá. É uma série de coisas aí que, se você não levar assim muito à risca, dá um problemão. Existe a administração de materiais, a gestão de pessoas, a gestão sistêmica dos sistemas de informação, né? A OSM, famosa OSM, e também a gestão de marketing, que a gente vai abordar nessa aula de hoje, que é super, hiper, mega, maxi, multi interessante. Presta bastante atenção agora nesse slide, ó. Olha lá, última vez que nós falamos sobre função administrativa, falei para vocês, lembra aí do número 4, as funções administrativas básicas, planejar, organizar, liderar e controlar. Pois bem, é isso, né? Agora, ao longo dos slides, à medida com que os slides foram avançando, vocês foram vendo outras teorias administrativas, foram vendo aí outras teorias, né, diversas aí dentro da matéria de administração. A gente foi vendo muito, nós falamos muito sobre a questão da análise, de se conhecer os problemas de uma administração, a questão de tomada de decisão mediante um problema, né? Também a questão da comunicação, falamos muito sobre comunicação, negociação, tomada de decisão mediante a conflito, né? E um monte de outras coisas. Se vocês perceberem, tudo isso aqui, ó, todas essas expressões que nós utilizamos ao longo desses mais de 2 meses, né, quase 3 meses de aula, tudo isso aqui, ó, pode colocar tudo no liquidificador e a gente resume a planejar, organizar, liderar, que é dirigir, e controlar, né? Com exceção de Fayol, que chegou lá num determinado momento do nosso estudo, né, para bagunçar um pouquinho, chegou lá e falou assim, ó, funções básicas do administrador: planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar. Ele deu ali um norte diferente. Ah, mas qual que está certo, qual que está errado? Nenhum está certo, nenhum está errado. Cada uma dessas variáveis que a gente fala de administração, cada uma dessas definições, aliás, nenhuma está errada, né? Porque cada uma você se encaixa ali num momento e numa análise do tema, numa análise dentro da nossa bibliografia, ok? Pois bem, a teoria geral da administração, né, que inclusive um dos nossos livros da bibliografia básica é o TGA, né, começou com a ênfase nas tarefas. Lembra disso? Pois bem, né, a preocupação básica lá
de Taylor com a administração científica, né? ênfase nas tarefas. Na sequência, a preocupação, como eu falei agora há pouco de Fayol, né? teoria clássica, ênfase na estrutura. Lembra que a gente até fez um quadro assim, ó? Eu mostrei para vocês de um lado Taylor, né? E de outro Fayol, né? Seguida da teoria burocrática de Weber, seguindo mais tarde a teoria estruturalista. Um tempo depois nós passamos ali pela humanística, que deu ênfase nas pessoas, que até na última aula a gente estava falando de ênfase nas pessoas, né? Aí vem a teoria comportamental, o desenvolvimento organizacional e assim sucessivamente, né? Estamos caminhando aqui para o final da teoria da contingência e teoria dos sistemas, que então veio desembocar na ênfase vai finalizar esse ciclo com ênfase na tecnologia, tá ok? Então assim, ó, o que é importante você saber? O que eu quero mais aqui que você guarde? Todas essas teorias, qual que é certa, qual que é mais importante? Pois bem, meu povo, cada uma dessas variáveis, ela provocou, no seu tempo, uma teoria administrativa que deu também uma reação lá no seu tempo, né? Cada uma teve a sua importância. Eu até no dia que eu falei sobre isso, na sala de aula ainda, eu falei para vocês, ó, pode ser que daqui dessa sala de aula, daqui a alguns anos, nós possamos falar que dessa sala de aula surgiu uma nova teoria administrativa com ênfase em X, né? Isso é um desenvolvimento, é uma coisa gradativa, né? A teoria geral da administração ela vai então se desenvolvendo e trazendo todas essas mudanças e essas contribuições, tá certo? Quando passamos lá por Taylor da administração científica, eu fiz uma sugestão de filme para vocês, lembram? Olha essa figurinha aí, ó. Essa é a figurinha do Charlie Chaplin. Como é que fala o cartaz, né, do filme, né, Tempos Modernos, essa é a divulgação. Pois bem, a gente falou muito de Taylorismo, de Fordismo, volto a agradecer a professora Maria Célia, que deu a introdução isso para vocês, né? Enfim, eles são modelos de produção baseados nessa divisão do trabalho, né? Esse cara aqui, né, que é o Charlie Chaplin, representou um operário. Naquela época, então, cada operário ficava responsável por uma etapa do processo produtivo. A produção em massa deveria ser realizada dentro desse contexto no menor tempo possível. Então, a repetição dos exercícios ali, por parte de cada operário, era vista como uma alienação do processo, uma alienação do trabalho. Então, nesse filme, né, que o Carlitos, o Charlie Chaplin, estreou, ele era a figura principal, ele trabalhava na linha de montagem, apertando parafuso, né? E em razão dessa quantidade excessiva de exercícios que era feito da mesma forma, ele representava, então, ele ia até para casa apertando parafuso em pensamento, né? Mas, enfim, várias características aí do Taylorismo, do Fordismo, são expressas nesse filme. Eu até coloquei um link agora, para quem não achou ainda, eu coloquei um link aí na plataforma, para vocês assistirem aí, tá? Amanhã, depois, mais tarde, né? Troca uma série que você está assistindo aí pelo filme Tempos Modernos, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Então, a questão dessa alienação física e ideológica causada por esses modelos de produção, elas são abordadas assim, claramente nesse filme. Mas é claro que de uma forma de arte, né, com muita ironia. Né? O filme, na época, ele foi retratado como uma crítica, né, ao sistema capitalista e esse modo de produção industrial. Pois bem, vamos lá, só relembrando aqui, ó, vamos entrar agora na matéria principal, mas relembrando, administração científica, racionalização de visão do trabalho no nível operacional. Teoria clássica, organização formal, fixação de funções. Teoria da burocracia, organização burocrática, racionalidade organizacional. A teoria estruturalista, organização formal e informal,
análise intra e interorganizacional. Teoria das relações humanas, que falamos tanto, né? Mais voltada à motivação, à liderança, à comunicação e dinâmica dos grupos, né? Liderança, falamos muito na última aula. Teoria comportamental é daquela da tomada de decisão, da integração dos objetivos organizacionais e também individuais das pessoas. Lembra que a gente falou sobre o objetivo individual e objetivo organizacional num todo? Que não tem como você desvencilhar essas duas coisas? Pois bem, e teoria do desenvolvimento organizacional, que foi aquela mudança, que eu até propus um trabalho para vocês, lembra? Para você falar sobre mudança mudança de sentimento, né? Na verdade, assim, a mudança de comportamento, a mudança de relação do funcionário com relação à organização, lembra? Pois bem, e aí abordamos o sistema aberto. Estamos aí caminhando para o finalzinho, então, dessa matéria completa. Graças a Deus, vamos fechar dentro do nosso planejamento. Eu tenho certeza que isso se deveu muito à ajuda de vocês. Vamos lá. Relembrando aqui, então, né? Relembrando, Alfred Sloan. Por que eu estou voltando apenas no Alfred Sloan? Porque vocês lembram que a gente passou pelo Fayol, pelo Ford, né? E tantos outros personagens dentro da matéria aí, mas nós vamos pegar dele, é porque eu preciso de um fio da meada para me desembolar para você. Quero que você lembre que depois de Ford, né, veio então Sloan lá com o comecinho da GM, mudando um pouco aquele estilo de administração que já era conhecido por Ford lá no início do século passado, né? O Sloan criou então as divisões descentralizadas e transformou o centro de lucro. Cada divisão produzia um componente. Bateria de um lado, caixa de direção, carburador, banco, pneu, motor, dessa forma. Até no dia eu mostrei para vocês, a gente fez um desenho lá de como hoje as fábricas se tornaram o quê? Montadoras. Ao redor dela, então, você tem ali a série de fábrica de outros componentes. E isso é a ideia de Sloan, né? Lá em 1920 e seguintes, né? Nessa época, somente nessa época, né, surgiram os especialistas em administração financeira, centros de custo e marketing, que dividiu ainda mais o trabalho a nível executivo. Inclusive, essa questão relacionada ao marketing, eu digo que é o grande pilar dessa mudança que Alfred Sloan provocou, então, nas instituições, na indústria. E que eu acho que isso aí desenrolou ao longo dos anos seguintes e foi o grande pilar, né, para manter a GM à frente nas décadas seguintes. A maneira adotada para organizar a General Motors tornou-se modelo para quase todas as empresas por todo o século XX. Foi dividido em unidades autônomas que ficaram sujeitas apenas ao controle financeiro e político de uma pequena equipe. Volto a dizer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, um carrinho vermelho, tá? Mostrei para vocês na sala de aula também. A Ford era um carro muito popular até 1920. Né? Qualquer cidadão americano lá com certa classe, né, com trabalho, com certa colocação, podia ter um carro, porque era popular e era barato. Era feito em escala, né, nas linhas de montagem. Com um detalhe, o carro tinha que ser preto, modelo Ford T. Pois bem, a pessoa não tinha escolha. O marketing tem o princípio da escolha. Se eu não puder escolher, então as coisas complicam um pouco no dia de hoje, concordam? Porque a definição por si só do marketing é um conjunto de atividades que tem como princípio atender às necessidades do cliente. O Sloan falou assim, ó, então nós queremos atender, você quer comprar carro de qual cor? Eu tenho essa é essa opção. Princípio do marketing. Ele nos introduziu o marketing. E hoje falamos de responsabilidade social, tá? Vamos fazer então vamos fazer a ponte, porque tem uma lacuna aqui, né? Muitos podem estar com uma dúvida aqui com relação a esses dois temas.
Na área do marketing, pessoal, o termo, a gente prefere utilizar o termo cliente. Eu lembro que no meu mestrado mesmo, a professora sempre corrigia quando a gente falava o consumidor, sabe? O consumidor substituído pelo cliente. Em vez de comprador, de usuário, não, cliente, tá? O profissional de marketing, então, ele atua em diversas frentes dentro desses princípios da administração, desde o seu planejamento lá atrás até o relacionamento com o cliente. Tá? Qual que é o objetivo do marketing? Para você anotar e nunca mais esquecer. É descobrir quem é o seu cliente, conhecer melhor o público-alvo dessa empresa e criar estratégia para chamar a atenção, né? Conquistar e fazer com que aquela empresa, aquele produto, seja sempre lembrado quando o cliente tiver em mente o consumo de alguma coisa mais ou menos parecida com aquilo. Muitas vezes, o marketing é confundido com venda, tá? Ou com propaganda. Mas o marketing tem uma função totalmente diferente, porque ele não atua só na venda do produto. No dia dessa aula eu escrevi para você no quadro. São 4 P's. O marketing: o produto, o preço, a praça e a promoção. Muitos entendem o marketing apenas como promoção, mas não. O marketing é esse conjunto: um produto adequado pelo preço adequado, no local adequado para venda e de acordo com aquilo que eu vi na promoção de venda, com aquilo que foi anunciado. Se houve esses 4 passos, houve marketing. Se não, não. Foi uma mera propaganda enganosa. Isso é o marketing. E hoje nós vamos além. As empresas falam em responsabilidade social como parte do processo de marketing. Sim, meus caros, exatamente isso. Nós temos que lembrar, antes de falar em responsabilidade social, né, que o mundo está em crise. Antes da gente falar do marketing, quero que você faça uma reflexão. Está em crise ou não está? Crise financeira, crise política, crise climática, corrupção, consumismo, exploração. É incrível como que o ser humano não consegue viver sem estar em crise. Além da crise da pandemia do coronavírus, agora tem uma crise institucional, tem uma crise, sabe, política. Tem gente que está pensando em eleição já de 2022. Enfim, tem protesto para todo lado, os antifaces, não sei o que tem, papapá. Bom, olha só o que nós estamos vivendo. Esse aqui é além da pandemia, né, gente? Além da pandemia que nos faz ficar em casa. Aí eu pergunto, de quem que é a responsabilidade por isso tudo que está acontecendo? Responde aí para você. Responde para você e anota que no final da aula eu quero ouvir. De quem que é a responsabilidade por tudo isso que está acontecendo? Tomara que você tenha respondido certo, viu? A responsabilidade é minha e é sua. Algum tempo atrás, o marketing era apenas um processo de planejar e executar a concepção, o apressamento, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas. O que é uma troca? Eu dou o dinheiro, eu recebo o produto. Dou o produto, recebo o dinheiro. Né? E os objetivos individuais e organizacionais. Olha de novo a relação, gente. Marketing é um conjunto de atividades que visa entender e atender às necessidades do cliente. É bem isso, tá? É isso. E aquilo que a gente às vezes pensa que entende sobre marketing é muito menos do que o que ele realmente é. Essa é a figura que mais espelha, que mais define para mim o que é marketing. Todo mundo está vendo aqui é um iceberg, né? Você está no seu barco aqui, ó. Você está lá no seu Titanic, né? Você está lá no seu Titanic, isso que é um barco, gente.
né? Massinha saindo. Está lá no seu barco e tem um pequeno iceberg e você pensa que pode desviar dele. Mas aquilo que não se vê é muito maior do que aquilo que se vê. Isso é marketing, tá? E a função do marketing é detectar, é atender as necessidades das pessoas. Mas e aí, professor, como é que eu vou atender se eu não estou vendo o que a pessoa quer? Pois é função sua entender, analisar um determinado grupo em qualquer atividade humana, social, até mesmo religiosa. Sim, existe o marketing religioso. Onde existirem necessidades não satisfeitas ou mal satisfeitas, existe a figura do marketing. Ali o marketing está atuando. Bem ou mal, está atuando. Isso é fato, tá? Aqui, ó. Pensa comigo. Você já percebeu que você está sendo vigiado o tempo todo? Eu tenho certeza que pouco antes dessa aula, você entrou no Instagram, no Facebook, na internet, no Google, né? Você acessou uma rede social, você digitou uma palavra de busca. Tudo isso está sendo registrado. O seu consumo está sendo registrado. O seu uso da internet, os horários, o tempo, as páginas mais acessadas, está sendo registrado. Você sai na rua, você tem câmera para todo lado. Sempre tem alguém te observando. Sempre tem alguém tentando aproximar de você para atender uma necessidade que você nem tem. Mas a gente vai te convencer um dia de que você vai precisar da gente. Nós temos um produto, não, mas não interessa. Hoje, amanhã, ninguém sabe. Sim, não sei o que você pensou não, mas até caixão. Por que estão vendendo planos funerários? Porque sabe que um dia você vai precisar de um caixão. Então querem te vender algo que você vai usar um dia. Tá? Sempre alguém pode estar te olhando. Por outro lado, as empresas também são vigiadas e no meio dessa lacuna que eu deixei entre você e a empresa está o profissional que está sendo formado. Você também está sendo vigiado. Você está sendo observado. E já percebeu que aqueles que são mais observados são aqueles que causam mais polêmica? Muitas vezes porque aqueles que não têm um comportamento muito adequado não estão sendo muito observados. Pois bem, vamos lá. Vamos agora entender o que é essa responsabilidade social. É uma obrigação que uma organização tem de maximizar os seus impactos positivos sobre a sociedade que atua, ao mesmo tempo diminuir ou minimizar os impactos negativos. Sim, é aquela balança. A responsabilidade social é você amplificar tudo aquilo de bom que você faz para a sociedade. Nem que seja só o salário dos funcionários. Então, os funcionários têm que ganhar bem, tá? Porque assim você está diminuindo o impacto negativo. De alguma forma, toda atividade humana ela causa impacto negativo na sociedade. Toda ela. Tá? Até agricultura, sim, a agricultura também causa. A pecuária também causa. De alguma forma causa impacto negativo. Então, é função da responsabilidade social fazer com que esses impactos sejam menores. Responsabilidade social tem a ver com guarda o máximo dessas palavras que eu vou te falar. Transparência, igualdade, respeito, proatividade, responsabilidade, comprometimento, reflexão, ética, estratégia e relacionamento com a comunidade. Eu quero agora trazer para você uma pirâmide aqui, tá? Mais uma vez eu estou trazendo a pirâmide, né? Mais uma vez, só que agora com outros nomes aqui para você avaliar. Lembra lá da pirâmide de Maslow? Pois é, nós fizemos aqui uma relação com essa pirâmide da responsabilidade social. Olha que bacana. Responsabilidade voluntária, ética, legal e econômica. Na base da pirâmide está
a responsabilidade econômica. Tá? Qual que é essa responsabilidade? Ser lucrativo. O fundamento sobre a qual repousam todas as outras responsabilidades. Não existe uma empresa boazinha ao ponto de falar assim, não, a gente não quer ser lucrativo, não. A gente só quer contribuir com o crescimento da comunidade. Não, gente, não existe isso, tá? Não existe, não existe. Nem portanto. Um pouquinho mais acima, a empresa tem que ser lucrativa e tem que cumprir a lei. Essa é a responsabilidade legal. Responsabilidade legal. Se cumprir a lei. A lei é a codificação pela sociedade do que é certo e errado. Tem que se obedecer às regras. Responsabilidade ética. Obrigação de fazer o que é certo e justo. Evite causar danos. Danos morais, danos materiais, tudo que é ligado à ética. E, por fim, o ir além das empresas, aquele algo mais, as empresas, que hoje em dia está sendo quase que uma coisa recorrente. Seja um bom cidadão corporativo, contribua com recursos para a comunidade, melhore a qualidade, voluntariado. Muitas empresas, elas até estimulam voluntariado entre os seus funcionários. Sim, porque elas sabem que isso dá um resultado positivo. Tá? Isso sim dá um resultado positivo para a instituição, para a organização. Tá? Vocês podem observar nesse ponto aqui que nós falamos, que as empresas que se envolvem em filantropia, elas vão ganhando aos poucos a confiança, o respeito dos colaboradores, dos clientes, de toda a comunidade, né? E isso pode até trazer lucro. Sim, outro dia eu estava vendo um testemunho de uma pessoa falar assim, mas tal lugar os produtos são até mais caros, mas eu prefiro comprar lá por causa disso, disso e disso. Pois bem, é a visão da comunidade, tá? Inclusive eu esqueci de comentar aqui, na responsabilidade ética, você tem que lembrar que as decisões que sejam éticas e que sejam visíveis também, elas promovem a confiança, porque sabe que eu posso, o consumidor, a comunidade sabe que eu posso confiar naquela empresa. Não é tão frequente não, sabe? Essa questão de relacionamento duradouro, mas está ligado aqui, tá? E por fim, né, só mesmo a nível de comentário, a maioria das empresas vão somente até aqui. A maioria das empresas. São regrinhas básicas, ok? E qual que é o conflito que existe entre o marketing e a responsabilidade social? Ética na aplicação do marketing compreende os princípios e padrões que orientam o comportamento de indivíduos e grupos na tomada de decisão. Ética, sabe o que é? É como se a palavra ética não combinasse com marketing. Por isso que entrou no meio a responsabilidade social. Mas eu discordo, porque o marketing bem feito, ele atende à sua satisfação. Só não atende quando eu quero transformar uma necessidade, eu quero transformar um desejo em necessidade. Eu tô com sede, toma água. Não, você precisa de tomar uma Coca-Cola. Aí você gasta o seu dinheiro com Coca-Cola. Entendeu? Aí eu quero orientar o seu comportamento na tomada de decisão. Mas isso é o errado. Nós vamos falar do que é certo. Tá certo? Eu vou enumerar aqui agora uma série de slides, tá? Mas eu quero utilizá-los no nosso Tira Dúvida. Tá? Eu acho que são 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou utilizar essas questões éticas, essas possíveis questões éticas em marketing para o nosso Tira Dúvida, tá ok? Vamos lá então, pessoal, nós já estamos a 36 minutos, quase 36 minutos. Então, vão todo mundo voltando aí, que nós vamos agora entrar nas possíveis questões éticas em marketing.
Quem vai comentar isso primeiro aí, hein? Bora lá.